Bom dia, boa tarde ou boa noite, telespectador do menor e menos conhecido podcast de geografia do Brasil, o Geocast. Hoje, seus apresentadores não favoritos, sim, eu mesmo, Ezio Moreira, e meu grande amigo Felipe Rodrigues, especialistas em ler livros e módulos e conversar besteira, vamos falar sobre uma pauta um quanto que diferente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a colonização e a descolonização do continente africano. Isso mesmo, Ezio. E vamos começar falando sobre o colonialismo africano. O colonialismo africano não foi tão diferente dos outros, que eles chegaram para explorar, tirar os recursos que eles quiserem, demarcar as terras deles, não para nada, e fazer o que eles quiserem. Só que foi um pouco diferente porque, diferente das outras, eles traziam os escravos da África em vez de fazer mesmo, pegar os escravos da própria nação. No Brasil, nesse caso, a gente usou inicialmente os índios, né? Mas a gente não conseguiu comercializar os índios. No caso dos africanos, eles além de usarem já como escravos os atuais moradores daquela época na África, eles comercializavam os escravos para outras nações, como mão de obra também, para outras colônias, para outras metrópoles, enfim. E também uma coisa que muita gente acha é que a escravidão começou quando os europeus foram para a África, mas na verdade isso foi bem um pouco antes, que já tem várias guerras entre reinos lá na África. Acho que ainda até hoje deve ter algumas guerras entre os próprios reinos, as próprias tribos africanas. E quem perdia a guerra, quem perdia os sobreviventes do, do Os sobreviventes da guerra em si. da tribo A gente perdedora. viu isso muito fora da África, né? Também na Europa, no período da Grécia Antiga, da Roma, da própria Atenas e Esparta, que os vencedores da guerra geralmente eles usavam os moradores, os guerreiros que sobreviviam da outra nação derrotada como escravo. Isso aconteceu também na África, né? Que como a gente já sabe, como o Felipe mesmo falou, era um grande, não vou dizer grande reino, mas era um território cercado por impérios, por reinos, por imperadores, por, como poderia dizer, próprio mundo deles, diferente do que os europeus pensavam que tipo não era nada lá. E também uma coisa interessante que você pode olhar é que se você pegar o mapa da África, em determinados lugares você consegue ver que é bem reto o território. Se a pessoa tivesse pegado o mapa da África, botado em um papel e dito: aqui, eu vou demarcar esse território aqui é meu. Ele vai lá, passa a régua e diz que aquele território é dele. Entende? E é por isso que a África, ela simplesmente foi tomada pelos europeus. Os europeus simplesmente foram lá, tomaram a África é deles. Isso aconteceu foi no Congresso de Confederação de Berlim, que aconteceu nos anos de 1844 e 1845, se eu não me engano. Que diversos países pegaram e dividiram a África entre eles. O que mais, se eu não me engano, o que mais se beneficiaram foram a França e a Inglaterra, certeza. Certo, certo. A França, como a gente já sabe, né, tem grande influência lá na África, acho que até os dias atuais, com esse processo de descolonização, eles tiveram naquele período de colonização africana muito território, uma boa parte do território ali na parte próxima ao continente europeu em si, ali perto da área da Mesopotâmia, descendo. Então, isso também é um dos fatores que contribuíram para o mau sucesso, né? O mau sucesso é uma expressão um pouco errada. O não funcionamento das políticas de descolonização, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só para finalizar aqui a colonização, que eu acho que o Felipe já explicou muito bem, a colonização africana a gente pode resumir basicamente como a colonização de todo mundo, né? Que tipo, os europeus chegavam, pegavam o que queriam, levavam para a metrópole e transformavam aquele lugar por uma, entre aspas, motivação de civilização mundial, né? Que era o que eles pensavam, que todas as outras terras todos os outros habitantes das outras terras eram burros, desenvolvidos, que os territórios não possuíam nada, nenhuma tecnologia, somente eles eram civilizados.
E aí eles pensavam que eles conseguiriam civilizar o mundo através desse processo de colonização aí que a gente conheceu e que conhece, que deu muito errado para grande parte das colônias. Falando disso que você falou, que os europeus achavam que os africanos e as outras tribos eram tudo de pequeno mundo, um mundo novo. Tem até uma divisão mundial que aconteceu na época, que era a divisão do velho e do novo mundo, não é? Sim, sim, do velho mundo e do novo mundo. Mas acho que essa divisão, Felipe, não se aplica muito bem a isso nesse período, porque ali foi no quesito de descoberta das terras. Não era tanto assim para essa parte de civilização. Sim, agora nós vamos falar um pouco sobre o neocolonialismo. E Ezio, o que você acha sobre o neocolonialismo? Perguntando assim. Assim, o neocolonialismo, que a gente pode falar, que é principalmente, eles basicamente largaram tudo lá e continuaram explorando. O neocolonialismo se deu principalmente por conta da segunda etapa, pode-se dizer assim, né? A segunda etapa, a segunda remessa da Revolução Industrial, onde eles começaram de vez a explorar com tudo ali o continente africano, extraindo recurso mineral, que agora eles utilizando muito da mão de obra naquele período. Era muito barata, ou como se trata ainda do neocolonialismo, ainda era escrava, eles se aproveitaram muito bem disso e não tiveram piedade do primeiro colonialismo, né, que, como a gente já sabe, devastou muito bem as terras de lá e trouxe diversos conflitos internos. O neocolonialismo em si é uma etapa, acho que bem pequena, que a gente pode falar aqui nesse podcast, mas que é também importante, já que a gente vai falar sobre a descolonização do continente, né? O neocolonialismo, como a já explicou bem, não tem muita coisa a falar. É que é simplesmente como se fosse colonialismo, só que mais avançado. Eles simplesmente pegaram mais recursos que eles tinham e começaram a ir mais fundo no território africano. E outros. Foi uma colonização mais recente, a gente pode dizer, né? Tipo, eles encobriram esse meio que processo de liberdade, de que eles estavam indo bem, e ainda assim continuaram explorando esses territórios dali da África e aproveitando das poucas condições que a população possuía. E agora vamos falar sobre a descolonização africana. A descolonização africana, para mim, eu não sei se pode ser assim, foi como uma cartada de mestre que eles deram. Que eles estavam na período da Segunda Guerra Mundial, as duas grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos, brigando entre si. Também teve a Alemanha, que teve o período nazista, e a Europa estava num caos. E quando eles viram, eles perceberam, se tocaram que a guerra estava rolando, eles simplesmente foram lá e disseram: oi, a guerra está rolando, eles estão fracos, dá tempo da gente vazar daqui, parar com o colonialismo, e a gente poder ser livre e fazer o que a gente quer. Exatamente. Eles foram bem espertos de aproveitarem bem essa oportunidade única que foi a da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do Império Neonazista. Não vou, pode-se dizer império, acho que não, né? Uma colocação meio errada. Do exército nazista da época, e alemão, né? E veio causando toda essa guerra alemã de Adolf Hitler, que gerou toda essa destruição na Europa. A disputa ideológica, social e econômica dos Estados Unidos e da União Soviética, que foi a guerra. Eles souberam bem aproveitar disso, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, porque eles aproveitaram que estava tendo muito conflito interno na própria África, então eles meio que financiavam essas independências com armamentos e recursos, para que eles logo os países africanos, né, logo conseguissem se desprender dessa bolha que era da sua colônia. Eles conseguiam muito bem sair daquela metrópole através de recursos armamentistas que os Estados Unidos e a União Soviética financiavam na época. Foi, como você falou, uma cartada de mestre, mas que, como a gente sabe, não melhorou muitas condições até os dias atuais. Por quê? Por conta do nacionalismo que ainda persiste, né?
ainda tem resquícios até os dias atuais, onde os países utilizavam agora, incluindo os Estados Unidos, né, que possui grande poder aí, eles aproveitavam a utilizar a falta de indústrias lá para eles, mas com a taxa de liberação de gás carbônico, né, que a matriz já vinham sendo elevadíssimos, e aí eles só continuaram a explorar mais ainda a África, aproveitando que a população era carente, eles precisavam de mão de obra, aceitando o capitalismo, e aí dando o que deu. Você falou exatamente o que eu ia falar, que na verdade os Estados Unidos meio que colonizou a África, tirou a Europa e botou, agora a África é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Pronto. Agora ele botou as indústrias dele lá, como você falou, liberando um baixo carbono, que ele já tinha atingido o limite, vamos dizer assim, limite, lá no seu país, nos Estados Unidos. Ele foi como se tivesse colonizado o país pela terceira vez. Não vou dizer pela terceira vez, porque foi ainda, pode-se dizer, com a continuação do neocolonialismo, não a ascensão em si do neocolonialismo, né? Porque, além desse negócio da taxa de liberação de gás carbônico, teve todo esse processo aí deles aproveitarem dos recursos minerais, que eram muito abundantes lá, e da própria população carente, da mão de obra barata e não especializada. O tempo não nos aguarda, a gente já até passou A gente deu uma extrapolada aqui, então espero que... Pode deixar que eu finalize, Felipe. Espero que você tenha gostado desse podcast, tenha conseguido compreender o que foi o colonialismo, o neocolonialismo e a descolonização africana. E é isso, né? Até o próximo episódio, pode-se dizer assim?